Urgente! Donald Trump faz um pronunciamento depois de uma tentativa de assassinato contra ele no domingo. E tem mais, grandiosa vitória do Elon Musk. E vocês precisam saber por que ele conseguiu uma grandiosa vitória. E tem mais. Agora a polícia abre investigação contra Datena por lesão e injúria a Marçal. Lesão? Gente, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de desejar a todos os patriotas uma ótima noite, de muita paz, de muito amor. Que o seu dia de amanhã seja um dia repleto de vitória e de conquista, de saúde e de bênçãos. Isso que eu desejo para todos vocês. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado no último domingo transformou-se em uma confusão generalizada após uma troca de ofensas culminar em uma agressão física. Isso aí você já sabe, né? E tá, o motivo da confusão e tal, o motivo da confusão foi que, né, o Pablo Marçal começou a falar do Datena a respeito, né, de um assédio que até a jornalista veio aí e confirmou que houve esse assédio, mas só que ela teve que fazer um acordo lá, né, por causa das pressões internas, e aí depois quem saiu, né, como mentirosa foi ela, mas ela disse que houve isso e tal, assim ela disse, né. E aí o Pablo Marçal tocou na ferida do Datena. Aí o Datena já tinha anunciado em outras emissoras de televisão que se pudesse ia agredir Pablo Marçal. Ah, não deu outra. Ontem ele pegou a cadeira e partiu para cima do Pablo Marçal e jogou a cadeira no Pablo Marçal. Pablo Marçal só não sofreu mais porque ele colocou a mão e se protegeu a cabeça. Gente, o negócio é o seguinte, o que o Datena fez ontem foi tentativa de homicídio. Vou ser bem claro e direto no ponto. Tentativa de homicídio. Ele não foi na direção do Pablo Marçal para agredir o Pablo Marçal, não. Ele foi lá para imobilizar o Pablo Marçal, de um jeito ou de outro, para nunca mais levantar, ou para deixar ele na cadeira de roda, ou para tirar ele definitivamente da política. Porque o negócio é o seguinte, quando uma pessoa não aguenta e parte para cima do outro, entra nas vias de fato com as mãos, então tudo bem, perdeu a cabeça, deu um soco, deu um empurrão, não tem agressão. Mas não, ele pegou um objeto, uma cadeira, que é aquelas cadeiras lá, tudo parece que é de ferro, e rumou na cabeça do Pablo Marçal. Machucou o dedo dele e fraturou uma costela, o cara foi hospitalizado. E aí depois os jornalecos, aqui eu não estou querendo defender ninguém não, mas eu estou falando o que é certo. Gente, isso é injustificável, qualquer tipo de agressão contra qualquer pessoa que for, por causa dos argumentos que não tem mais, aí só restou a pólvora, né, só as agressões para tentar justificar, né, os erros. Uai, se o cara não tem argumentos, se o cara não tem diálogo, pô, então não concorre às eleições, porque precisa de uma pessoa com temperamento adequado para concorrer às eleições. Então o Datena pegou, jogou a cadeira no Pablo Marçal mesmo, com força, com as duas mãos, para arrebentar ele mesmo. Então isso aí, no ponto de vista desses especialistas aí que entende de artes marciais, que entende de briga de rua, quando acontece esse tipo de briga, que as pessoas pegam garrafa, pegam pedras, pegam pau, pegam cadeiras para, né, jogar contra outras pessoas, ali eles estão querendo criar uma reação, né, sem precedentes na vida da outra pessoa, que pode chegar até ao óbito. Quantas pessoas aí que não já morreram porque outra pessoa chegou e empurrou ele bateu a cabeça no meio-fio e morreu, gente. Agora imagine um cara lançar uma cadeira na cabeça do outro, de ferro ainda. É pra acabar, cara, isso aí não. Então primeiro tem que enquadrar o cara, né, de suposta agressão, não vai falar com a tentativa de homicídio porque o cara não morreu. Mas se tivesse morrido, se ele não tivesse colocado a mão, pegado no olho dele, pegado na cabeça dele, rachado a cabeça dele, e aí, como é que ia ficar? Igual o Pablo Marçal disse. Ah, porque é comigo? Não, eu que causei. Não, eu que provoquei. Eu que criei a situação para o Datena perder o controle. Não, pelo contrário. Eu vou deixar aqui agora uma mulher falando com as suas próprias palavras da sua boca quem é o Datena. É uma pessoa desequilibrada, despreparada, que ele não poderia estar nem na televisão noticiando os seus programas, porque ali ele mete o pau nos fiozinhos de ouro, ele mete o pau lá nas pessoas, ah, esse delinquente, ele roubou, ele fez aquilo, mas olha os exemplos desse cara, que exemplo esse cara tem para dar pro povo? Nenhum. Fica aí com o áudio da mulher e depois vocês me falam. Fica aí, eu vou deixar aqui o áudio dela e depois vocês me falam. Você conhece o Datena pessoalmente? Não? Eu conheço. Ó, o Datena, no nosso restaurante que ele frequentava, um restaurante muito bem conceituado em São Paulo,
Meu pai era chefe e era frequentado por jornalistas, pessoas de políticas, grandes celebridades, pessoas muito importantes, né? E aí o Datena frequentava. Então eu conheço muito bem o Datena e posso falar para vocês. Para começar, tá? Aquela história que a sogra teve 3 AVCs porque ele foi acusado de assédio. Engraçado, né? Vocês sabiam que ele tem uma filha fora do casamento? O que será que a sogra teve quando soube que ele tinha uma filha fora do casamento? E que essa filha quase não conviveu durante o crescimento dela com ele. Ele foi negligente em relação a ela. Mas como ele é uma pessoa muito influente, as pessoas abafam o caso, como está sendo feito agora. Estão passando pano para o que ele fez, dar uma cadeirada no Pablo Marçal. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Ele brigou no restaurante do meu pai uma vez com o Cajuru. Depois eles ficaram amigos, mas ele até pediu desculpas pro meu pai pelo desrespeito. Voar cadeira é uma coisa que é recorrente com o Datena. É recorrente. O Datena já brigou com Milton Neves no braço numa churrascaria. O Datena já brigou em vários lugares, no braço. Ele é um narcisista que se acha o todo poderoso, que ele pode tudo. O que acontece com o Datena quando uma pessoa denuncia ele? Ele é muito forte, ele passou por muitos partidos, ele tem uma influência muito grande. Então, a pessoa vai ter que desistir, porque senão ela que vai se dar mal, entendeu? Então, assim, agora o pessoal tá passando pano pra ele, dizendo assim, né? Ele provocou. Gente, eu cuido de mulheres vítimas de violência doméstica. E quando a mulher apanha, tem um monte de gente que fala assim, mas ela provocou. Essa é a resposta? Esses jornalistas são canalhas, porque eles estão passando pano, sabe? O Pablo Marçal foi pro hospital. Ninguém tem empatia que ele quebrou um osso da costela. Isso é um absurdo, vocês acharem, mas ele estava provocando, o Datena, ele estava provocando. Na época do Bolsonaro foi a mesma coisa. O cara levou uma facada, quase morreu, e ninguém teve empatia com ele. Dessa turma, tô falando, né? Porque eu tive muita empatia. Quanto provocaram o Bolsonaro e ninguém reclamou. Chegaram até a colocar a filha dele como uma menina que não era de boa índole, e ele teve que escutar. Falaram que ele era traído pela esposa, e ele teve que escutar. Quando que ele bateu em alguém? E olha que ele era taxado de um cara ditador, autoritário, né? Então, assim, gente, independente de que você vai votar, não aceite injustiça. Não aceite injustiça. O Datena não é flor que se cheire. É um... Olha só, gente, Trump culpa retórica comunista por nova tentativa de assassinato. Republicano se manifestou por meio de sua rede social. Olha só, nesta segunda-feira, 16, o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano na Casa Branca, Donald Trump, responsabilizou a retórica da esquerda comunista pela possível tentativa de assassinatos que sofreu neste domingo, na Flórida. Esse foi o segundo atentado contra ele em 2 meses. Por causa dessas retóricas da esquerda comunista, as balas estão voando. E é isso, só vai piorar, alertou o republicano por meio de sua rede, ao Trump Social. Tá aqui, ó. Lógico, gente. Até o Joe Biden, ele mesmo incitou a violência contra o Donald Trump e depois ele veio e pediu desculpa. Mas depois do leite derramado aí não adianta pedir desculpa não. Mas isso aí já faz parte da esquerdalha mesmo, isso aí já faz parte. Nós vimos o que eles fizeram com o Bolsonaro, nós vimos o que eles fizeram com o Donald Trump, né? Não foi só uma vez, 2 vezes, e agora com o Pablo Marçal, pô. Esse Datena, comunista, socialista de carteirinha aí, ó, que apoia Lula, né? Ainda ele teve coragem de algumas entrevistas que ele deu aí falando, olha, eu lavei a alma de muitos brasileiros por eu ter feito aquela agressão. Pelo menos a minha não, ô Datena, sinceramente, eu acho que já deu pra você, cara, já deu. Larga esse negócio de televisão, cara, você já deu o que tinha que dar, cara. Se somar não sai mais nenhum caldo, entendeu? O pessoal já sabe que lado que você tá, cara, tá feio, vai se aposentar, cara. Você não tem equilíbrio emocional. Você não tem, não, cara. Uma pessoa despreparada, desqualificada, emocionalmente, psicologicamente, em todos os aspectos que ele possa imaginar. Rapaz, a partir do momento que eu vou num debate político, eu tenho que estar preparado para aguentar todo tipo de insulto, de coisas que as pessoas vão fazer para mim. Quem não deve, não teme, entendeu? E ponto final. A coisa é pior do que a gente possa imaginar. Enquanto o Brasil está vivendo uma crise sem precedente em todos os aspectos que vocês possam imaginar, até nessas queimadas como nunca aconteceu nos 4 cantos do Brasil, o judiciário bate recorde. Olha só, o judiciário brasileiro ultrapassa teto constitucional em 4,5 bilhões em 2023, revela estudo. Meu Deus! Um levantamento realizado pela Transparência Brasil revelou que o Poder Judiciário brasileiro excedeu o teto constitucional em 4,5 bilhões ao longo de 2023. A pesquisa
baseada na análise de 12 meses de contra-cheques dos magistrados em 18 dos 27 tribunais estaduais. Lança luz sobre a questão dos supersalários e a aplicação das regras constitucionais no setor público. Gente, eu vou trazer só um resumo aqui para vocês. Lá no STF tem que ter auxiliares para puxar cadeiras dos ministros do STF. Gente, a partir do momento que a pessoa não der conta de puxar sua cadeira para sentar, cara, pode aposentar o cara. Pode aposentar o cara, pô. Não der conta de puxar sua cadeira com rodinha lá embaixo, uma das cadeiras mais confortáveis. Pode aposentar o cara. Milhões de brasileiros não têm trabalho, não têm emprego, não tem aonde cair morto, tá passando fome, não tem nada. Ainda se não bastasse, o Brasil tá pegando fogo e os caras gastam, atinge o teto de 4,5 bilhões. É para acabar, gente, é para acabar. Já não bastava o Lula? Já não bastava o Lula? Não, e o problema disso não é isso. Se eles gastassem esse dinheiro todo e fizessem um serviço de excelência, né, os guardiões da Constituição, não na teoria, mas na prática, não deixasse chegar ao ponto dessa censura, dessa ditadura para os Estados Unidos, né, o presidente dos direitos humanos lá dos Estados Unidos declarar que o ministro Alexandre de Moraes criou uma crise internacional, Brasil e o governo do Lula, e pediu imediatamente que eles voltassem o X, senão ia sofrer consequências, viu? Para quem entende o pingo é a letra, da forma que ele falou lá. Ele exigiu que colocasse o X de volta, tá? E ele disse que está trabalhando atrás dos bastidores, né, através de um projeto de lei para punir essas decisões desses funcionários públicos que não atendem à Constituição e nem às cláusulas pétreas. Aí eles, né, gastam mais de 4,5 bilhões e vocês não vê nenhum tipo de medidas de nenhum desses ministros do STF enquadrando o governo do Lula para ele, né, tomar alguma atitude enérgica contra essas queimadas que estão no Brasil, gente. Vocês não vê, se fosse no tempo do presidente Bolsonaro, que já tinha ministro do presidente Bolsonaro preso por causa dessas queimadas. Agora Lula disse que vai liberar 500 milhões. 500 milhões de emergência para tentar, né, cuidar. Depois que queimou tudo, matou milhões de animais, o Brasil, o ar tá todo poluído, a água tá caindo preta, água preta, as pessoas estão com doenças aí por causa disso tudo. Agora quer pegar o leite derramado com colher, aí não dá, né, gente? Aí não dá. Ainda o Flávio Dino lá tomou uma decisão dizendo que Lula pode usar o dinheiro, né, que não precisa, né, ficar declarando ou dando satisfação, né, por causa das queimadas. Ah, gente, para. O Parque Nacional de Brasília não escapou das queimadas, dos fogos. É, olha só. Fogo avança e queima 700 alqueires no Distrito Federal. Olha, não, olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui diz tudo. Olha a senhora com os baldes de água na mão, colocando ali, né, para tentar apagar o fogo. Essa imagem diz tudo. Estou sozinha, não tem ninguém nos ajudando aqui. Uma hora dessa aqui, moço, era para colocar aviões e mais aviões, helicópteros e mais helicópteros, jogando água, pegando água dos rios, água dos mares, né, nos lugares onde que tem água, e jogando nesses lugares para apagar. Tinha que ter uma mobilização nacional, gente. Eu acho que as pessoas não entenderam, não. Milhões de animais estão morrendo. Animais silvestres, a natureza, as árvores que levou mais de 100 anos, 200 anos, meu Deus. Senhor da glória, as pessoas precisam de ar, e esses ar são produzidos por causa das folhas das árvores, dos rios. E aí vai, gente, meu Deus do céu, peixes. E aí vai, moço. Oh, sinceramente, cara, pelo amor de Deus. Não, deixa eu falar aqui pra vocês aqui. Eu vi um vídeo que me deixou assim chocado. Um caminhoneiro, ele entrando na rodovia no Brasil, e ele entrando e ele disse: olha, tem fogo dos dois lados, mas eu tenho que ir. E ele foi indo. Quando chegou um certo momento que ele não viu mais nada, e o fogo tomou conta. Não tinha jeito dele passar. E aí ele teve que parar o caminhão na rodovia. E aí ele falou: meu Deus, como é que eu faço? Eu não estava aguentando nem respirar. E aí ele queria voltar, não teve como. Veio um outro carro, bateu atrás dele. E aí imagine, gente, a situação tá feia no Brasil. Não, gente, aí é um deboche, né, na cara do povo, na Constituição brasileira e na cláusula pétrea, né, gente? Olha só. Discurso de Barroso sobre o Dia da Democracia é alvo de críticas. Presidente do STF falou sobre o período da ditadura e semelhança com o atual momento chamou a atenção. O discurso controverso do presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Roberto Barroso, no Dia Internacional da Democracia celebrado neste domingo 15, gerou uma série de críticas nas redes sociais. O magistrado fez menção ao período da ditadura militar, iniciado em 1964, e citou cerceamento das liberdades, presos políticos, exilados, e semelhança de cenário da época com o atual momento em que o Brasil atravessa. Motivou estas reações.
Quando eu estava na faculdade, em outra vida, na segunda metade dos anos 70, havia censores nas redações dos jornais, todas as músicas, antes de serem divulgadas, tinha que ser previamente submetida ao departamento de censura. Havia presos políticos e pessoas que denunciavam torturas. Havia muitos brasileiros no exílio. Isso que é uma ditadura, disse Barroso. Barroso, o negócio é o seguinte, Barroso. Ninguém pode ser julgado e condenado sem um devido processo legal, sem ampla defesa, sem um contraditório. Barroso, pelo amor de Deus. Muitas coisas que, através das decisões que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando ao longo do tempo, não aconteceu em 1964 até 1985, não. E lembrando que essas pessoas de hoje, eles estão cobrando só liberdade, o direito de ir e vir, o direito de se expressar, o direito daqueles que praticaram cleptocracia, bandidolatria, voltem para a cadeia. E aqueles que estão defendendo a pátria, a nação brasileira, a Constituição e as cláusulas pétreas, têm o seu direito, né, livre, e que não fiquem presos, como muitas pessoas pegaram 17 anos de cadeia, lembrando que 196 filmagens foram apagadas. Será por quê, hein? É igual aquele noticiário lá de Roma, né? Falando que quem agrediu foi a família lá de Roma contra o filho do ministro Alexandre de Moraes. Depois precisou de um perito ver as filmagens e confirmar que quem foi agredido foi a família que eles acusaram que tinha agredido o filho do ministro Alexandre de Moraes. Tudo trocado. Aí você vem falar em democracia, vem comparar, né, o que aconteceu em 1964. O que aconteceu em 1964 foi só fiozinhos de ouro, assaltantes de banco, terroristas que explodiram um carro, fizeram todo tipo de coisa. E aí a polícia teve que conter o avanço dessa ideologia marxista-comunista porque eles queriam tomar o Brasil, era na mão grande. José Dirceu aprendeu até táticas de guerrilha, Barroso. Você esqueceu disso? O próprio José Dirceu que já fez várias críticas pesadas contra vocês, principalmente contra o ministro Fux, Barroso. Pois é, ele tá aí, ó, atrás dos bastidores, trabalhando aqui, ó, sem cessar, sucateando, juntamente com o desgoverno do Lula, sucateando as Forças Armadas. As Forças Armadas daqui uns dias vão ter que vender os uniformes, para tentar comprar munição, porque sucatearam tudo. Eu já trouxe um vídeo aqui a respeito disso. Estão sucateando tudo. Com o caminhar da carruagem, daqui uns dias, os navios das Forças Armadas vão ter que se encostar, porque não tem dinheiro para manutenção. A coisa tá feia. Não se assustem na hora que vocês verem, vende-se plaquinha aí em quartéis generais, porque não tem como. Daqui uns dias os militares vão ter que comer em casa, gente. Fora os militares que estavam em vários cargos estratégicos lá, e eles mudaram os cargos deles, que não mudaram, mandaram para encostar e ir embora, e colocaram só pessoas que atendem o anseio do desgoverno do Lula. Aí vocês vêm falar em democracia em pleno domingo, aonde os comunistas tentaram mais uma vez tirar a vida do Donald Trump, mais uma vez no Brasil, num debate político, vem o Datena, né, que é comunista socialista, e ruma a cadeira na cabeça de Pablo Marçal. Aí vocês vêm falar em democracia para a minoria esquerdista comunista, porque a maioria da população brasileira de bem está comendo pão que o diabo amassou na mão desses aí que interpretam a Constituição e as causas pétreas só para os seus, né, seus pensamentos escusos, né? Igual falava o juiz Sérgio Moro. Eu nunca arreguei igual o Boles já arregou. Várias sabatinas e entrevistas e podcasts eles estão arregando porque lá eles não controlam o ambiente. Como eles não conseguem controlar o ambiente, eles arregam. Eu não arrego pra nada. Ontem tava fluindo super bem até o Datena praticar aquela agressão verbal contra mim. É fácil você me chamar de ladrão e tudo. Você não tem uma prova, cara. Nunca toquei em nada de ninguém. Essa relação com 18 anos era uma relação de trabalho. Se eu fosse um ladrão, eu não teria 13 anos de carteira assinada. No mesmo ano que aconteceu essa merda na minha vida, eu tava lá trabalhando de atendente de call center e fiquei quase 8 anos numa companhia. Vocês vão insistir nessa tese, mas eu não vou afinar, não vou dar um passo para trás. Se eu fosse arregando igual você, Datena, eu tinha corrido dessa cadeirada, eu fiquei ali como um cordeiro, uma oferta pro povo. Eu não corro de jeito nenhum. Candidato, o senhor falou em pedir indeferimento da candidatura e outras medidas. O que mais que você quer? Cara, a gente vai no IML agora. Se fosse um pobre, tava na cadeia. Se fosse eu ali, mesmo rico, com esse consórcio comunista do Brasil, eu duvido se eu não ia sair algemado dali. Nenhum partido procurou o senhor, outro candidato se solidarizou? Eu não estou entendendo nada. Perguntou como o senhor está? Não perguntaram, absolutamente. Esse futuro ex-prefeito, essa banana de pijama, falou ainda que eu corri, ele viu eu com insuficiência ali de respiração. Eu percebi na hora que eu voltei, eu coloquei a mão aqui, ainda tá com uma certa dor aqui nessa costela. Não faz sentido os caras serem tão canalhas assim.
Eu esperava pelo menos que a Marina, pelo menos desse um aceno. Que isso, Marina? 30 moedas de prata foram o suficiente já? Não entendi seu comportamento. É só uma vontade de estar num debate. O senhor vai dar uma pausa na campanha ou o senhor vai descansar um pouco? Rapaz, aqui é homem da quebrada, aqui vai pra cima, que dia. Que tom que o senhor pretende adotar depois desse O tom é em busca da liberdade. Se for pra apanhar, eu vou apanhar. Se for pra cuspir na minha cara, pode cuspir. Eu poderia muito bem ter tomado aquela cadeira do Datena, mas pra vocês verem, eu tô aqui como oferta. Eu não vou curvar minha cabeça pra esses comunistas. As provocações vão continuar? A provocação foi ele que não suportou, ele que não é homem, continua não sendo homem pra sustentar o que fala. Ele falou que o senhor agiu de forma proposital, justamente. Proposital, é só começar, pega a fita de ontem, antes de começar o debate, ele falando que queria me agredir. Quem é que é premeditado? É eu que entro na cabeça das pessoas ou é ele que estava de forma premeditada? Pega lá no Flow ele falando que ele arrependeu de não ter me agredido. Eu saí da minha... Até hoje eu quebrei uma regra nesse debate, que foi mostrar a carteira de trabalho para um vagabundo. Única regra que eu quebrei até hoje. Ontem eu saí, o debate continuou civilizado. Ontem o Banana estava chamando o Boulos de cheirador. Continuaram as agressões. Eu que estou fazendo isso. Única regra de todos os debates que eu quebrei até agora foi mostrar a carteira de trabalho para um vagabundo, um invasor de terra. As pessoas lutam por gerações para ter seus imóveis, várias famílias, esse vagabundo invade. Esse depredador de patrimônio público. Se deram 17 anos de cadeia para quem quebrou o Congresso Nacional, quem entrou no STF no 8 de janeiro, tem que dar 17 anos de cadeia para esse vagabundo. Ele quebrou a Fiesp. A Polícia Federal indiciou o Janones. Você tinha a chance de moralizar a política. Você é um apoiador de peculato, artigo 312 do Código Penal. Ô Datena, isso aqui que você fez é uma tentativa de homicídio, cara. Você acerta, bem acertado a cabeça de uma pessoa morre, cara. Que loucura é essa? Quem é você? Você nunca mais volte pra televisão. Vá cuidar da sua saúde e da sua vida, porque São Paulo não precisa de um maluco igual você. Obrigada, candidato. Obrigada, candidato.